Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente, bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio de Crachá na Mesa. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que eu tô muito feliz que tá aqui. Mas, além dela, tenho a Bea, que tá sempre comigo. Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas. Bom, nossa convidada de hoje é uma pessoa muito querida, que eu amo de paixão e admiro demais. E que eu tô muito feliz que topou participar com a gente desse podcast. Que é a Marina, minha amiga de muitos e muitos anos, séculos talvez, outras vidas, quem sabe? Dá um oi, Má. Outras vidas. Oi, todo mundo, muito bom estar aqui. Eu sou fã do podcast, não sou uma podcaster profissional, mas esse foi um convite irrecusável, então estou aqui com muito prazer. Ai, tudo, gente. E aí, a gente decidiu chamar a Má para participar hoje, para a gente falar sobre os desafios da área de diversidade, equidade e inclusão e pertencimento e muitas outras coisas que a gente vem incluindo debaixo desse guarda-chuva. Mas antes da gente começar, Má, queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente. Vou tentar, vocês me ajudam. Bom, meu nome é Marina, eu hoje em dia moro nos Estados Unidos e eu sou gerente de igualdade e inclusão numa empresa, que na verdade é uma organização não governamental. Mas antes disso eu fui consultora de diversidade e inclusão por alguns anos. Antes disso eu fui uma pessoa que fazia videoclipes, eu fui babá, tive uma carreira meio interessante e agora tô aqui nesses desafios aí de implementar diversidade e inclusão no mundo corporativo. Então, tô muito empolgada com essa conversa. Boa! Ai, muito animada, gente. E aí, aqui um parênteses. Eu sou a irmã do meio, né? Da Nana. E a Marina é aquela amiga da irmã mais velha que a gente sempre fica… Ai, a amiga da minha irmã, adoro ela é tão demais, quero ser amiga também. Rararara. Então, muito legal ver a gente crescendo e agora trabalhando com as mesmas coisas. Também sempre tive muita admiração pela Má. Povo da ONG aqui se encontrando. Muito legal. Má, uma coisa eu tava tentando recapitular, que você comentou brevemente, esse monte de coisa que você fez já… E faltou da banda, né? Você é artista também. Eu ia falar isso, tipo, como assim? Ai, gente, artista. Artista, o título de artista internacional. Parece que é uma vida passada, é muito engraçado, porque a gente começa a vestir a roupa corporativa e a gente passa a só considerar as partes da nossa carreira que tem valor profissional, né? E é muito engraçado pensar nisso, em como que a gente atrela valor às nossas experiências de uma forma capitalista. 100%, Mas né? sim, eu fui do rolê de banda, fiz música profissional por um tempinho, fiz videoclipe antes de ter esse estalo, assim, pra trabalhar com diversidade e inclusão, que meio que mudou o rumo da minha vida profissional. E como que foi esse estalo? Me deu um estalo e aí você mudou pro corporativo e foi trabalhar com ONG. Por que você acha que esse estalo aconteceu? E até porque a sua formação é num curso muito aleatório, com licença aqui, muito aleatório. Sim. Então, se você puder contar como que você saiu de mediologia para DI. Posso, vou tentar. Eu acho que o estalo, na real, são vários, né? A gente vai tendo certos estalos durante a vida e demora só um pouquinho pra gente acordar mesmo, pra meio que esse chamado, né? Mas pra mim, eu sempre fui meio inquieta com os sistemas em volta de mim e o quanto eles são ou não são inclusivos, assim. Desde da nossa escola, Nana, que eu era bolsista, né? E eu pensava, ai, pô, legal, tem bolsa, né? 100% de bolsa e tal. Mas aí a camiseta do uniforme é 100 conto, aí o pão de queijo é 10 conto, e aí você acaba não conseguindo navegar aquele sistema, apesar de ter uma brecha, né, pra você. Sim. Então, sei lá, eu tive esses mini estalos ao redor da vida, mas eu acho que o estalo principal, vamos falar, é quando eu, né, que sou, mulher cis, branca, ali da Baixada Santista, tal, fui ser au pair nos Estados Unidos. E aí, da noite pro dia, eu virei o quê? Latina, imigrante, trabalhadora doméstica, né, sem falar a língua. E esse estalo que me deu foi o estalo de pertencimento, assim, quando você se dá conta de que qualquer lugar que você pisa nesse mundo, ele foi pensado, construído, mantido para convidar certas pessoas e excluir outras. Ponto. Uhum. E quando você começa a ver isso, você não para mais, né? Não tem restaurante, praia, loja, cidade que você vai entrar que você não veja de que jeito que esse lugar foi arquitetado, né? Nessa hierarquia de inclusão e exclusão. Acho que
esse foi um estalo importante. Foi entender minhas próprias identidades, né, que sempre tiveram ali, mas como que elas são aceitas, lidas, julgadas, conforme eu me movo pelo mundo, assim. Eu concordo com você. A Má foi au pair depois de mim, mas eu fui au pair porque a irmã dela foi au pair. Então, também tinha a irmã mais velha da minha amiga, que era descolada e que eu queria ser amiga também, que é a Fê, maravilhosa. E ela foi au pair. E foi assim também que eu encontrei uma maneira de conseguir ter acesso a outros lugares que, dali de onde eu tava, ainda que houvessem muitos privilégios, não ia ser possível, né? Não ia conseguir chegar lá. E acho que pra mim também foi nesse momento, assim, quando a gente sai, porque a gente cresceu numa cidade também muito pequena, né? Onde a gente conhece todo mundo e que é uma cidade bastante elitista e a gente acaba achando que o resto do mundo funciona daquele jeito, né? Porque você sai de Santos e vem pra São Paulo. Então, São Paulo é cidade grande, mas não é tão diferente de onde eu tô vindo. Então, nossa, eu acho que eu vou me dar super bem quando eu for pra qualquer outro lugar do mundo. Mas não, existem essas percepções do outro para com você que não tá dentro do seu controle, né? Você não tem controle dessa percepção, dessa narrativa que vai se moldando. Então, isso é muito, muito louco pensar dessa maneira. Sim. E a percepção do outro nem é só percepção, né? Assim, ela molda a sua experiência. Acho que quando a gente fala de inclusão, é isso que é interessante, é pensar, tipo, como é que essa percepção aí, entre aspas, da liderança tá afetando a jornada da pessoa que está naquela empresa. Então, sei lá, hoje em dia o meu trabalho em diversidade e inclusão é muito focado nessa parte de pertencimento também. Não só olhar para os sistemas que incluem e excluem, mas entender quais são as dinâmicas que geram ou bloqueiam essa sensação de pertencimento, né? Porque eu falei antes, tem esses sistemas que incluem e excluem, mas aí você vai lá, você pula o muro, você dá a volta na lama, você nada no rio, você chega lá naquele espaço que não era para você. E aí, como é que você se sente quando chega lá? Peixe fora da água, né? Tipo, nossa, nadei, e no final das contas, acho que eu nem deveria estar aqui. Você quer ir embora. Não é meu. Exato. Então, é isso que eu acho que é importante do trabalho. Assim, tem muitas partes desse trabalho, mas uma delas que me encanta bastante é trabalhar com quem tá lá e expandir uma sensação de pertencimento mais ampla e mais inclusiva para todo mundo. E aí, ainda da sua trajetória, você sai da mediologia e vai para os Estados Unidos. E aí você fez um mestrado. Foi. Pois é, eu tava fazendo mediologia, tava fazendo os meus videoclipes, felizinha, com uma sensação meio de aquietamento, assim, não muito satisfeita com aquela carreira, e eu fiz essa pausa para aprender inglês e fui ser babá, e fui explorar, e fui passear, né? E nesse caminho, continuei olhando para os sistemas, pensando em pertencimento, e aí eu encontrei esse mestrado que casou, assim, que era um mestrado em Educação Internacional e Multicultural. E a minha ideia era trabalhar com acesso e inclusão nas escolas, né? Ou no Brasil ou nos Estados Unidos, não sabia muito bem. Só que nesse caminho, eu acho que eu fui entendendo um pouco mais o poder do corporativo nesse mecanismo de inclusão e exclusão. Porque a educação, ela tem um poder gigante, né? E essa área que eu tava olhando, eu pensava, não, corporativo é para evitar o demônio, né? Adeus, não quero, não me envolvo, não falo. Mas quando você começa a olhar com outros olhos de entender o poder do corporativo e a responsabilidade do corporativo, aí já fica mais interessante fazer parte disso, né? Então, durante esse mestrado em educação, eu comecei a fazer essas conexões e acabei acabei indo trabalhar numa empresa de consultoria. E aí foi lá que eu consegui expandir mesmo meu olhar de… Acho que eu consigo trabalhar com corporativo, acho que a gente se entende. Talvez o corporativo não seja tão ruim assim. Mas eu acho muito legal essa sua percepção, essa sua mudança, né? De querer trabalhar com educação em escola. E aí mudar para o corporativo, assim. Até traçando um paralelo com a minha experiência também. O meu objetivo inicial era trabalhar em sala de aula e não rolou. Por vários motivos, já expliquei aqui. Mas uma questão de energia mesmo, não vi que não era pra mim. Mas hoje eu percebo o quanto, quando a gente pensa numa educação ao longo da vida, trazer esse tipo de conversa sobre diversidade, qualquer outro assunto, é importante trazer para o ambiente de trabalho também, né? Educação ao longo da vida é isso. Entendo que é a responsabilidade das organizações, da empresa, para construir a sociedade, uma sociedade mais justa e igualitária que a gente quer, é justamente trazer, convidar esse tipo de reflexão para esse espaço também. Muitas vezes falando
falando da minha própria história, eu fazia essa ruptura, assim, eu queria educar, mas aí também fui trabalhar em outro lugar, mas hoje eu consigo ter essa outra leitura e trago isso. E a Pulsa também, né, é uma resposta a isso também, da responsabilização das empresas, pensando mesmo em Paulo Freire, em educação ao longo da vida, e como que a gente consegue ampliar esses diálogos, não só dentro dos muros das escolas. Mas eu concordo. Faz 100% sentido, velho. Eu concordo com isso que você está dizendo, porque o formato em que a nossa educação é construída, né, numa jornada de… Quantas horas por dia a gente passa numa escola? Nem sei mais, mas são muitas. 6 horas, 7 horas por dia na escola. Tá preparando a gente para um modelo capitalista, onde a gente vai ter que se acostumar a passar o resto da nossa vida de 7 a 8, 9 horas por dia num lugar sendo produtivo. Então, a escola é esse lugar formativo da gente enquanto indivíduo, mas da gente também enquanto força de trabalho. Caraca, fui longe, hein? Não, Foucault fala isso. E aí eu acho que tem uma ressalva aqui, que não é a escola. Existe um modelo de educação construído para isso, que não é todos. Eu acho que é até legal a gente comentar isso, porque a gente estudou numa escola que era mais, né, tilelê, mais construtivista? E então a gente, né, se conheceu por causa disso. Eu acho que é até legal essa reflexão do quanto… Eu penso muito, assim, a gente estudou no Novo Tempo lá em Santos, gente. E hoje em dia é uma escola muito diferente do que foi há 20 anos, mas o quanto que ter estado naquela escola, ter passado aqueles anos lá, mudou muito também a minha construção enquanto ser humano, assim, de pensar sobre a escola. Muito de eu querer ser professora era porque eu amava a escola. E aí tem essa ruptura quando eu conheço outras pessoas que querem ser professores porque odiaram a escola. E eu fico tipo, gente, como que vocês odeiam a escola? A escola é o lugar mais maravilhoso do mundo, assim. Então, quando tem outros modelos de escola, educação pública com as suas dificuldades… Então, eu gosto de defender a escola. A escola é um lugar bom, mas existe um modelo educacional que sim, que quer domar os corpos e fazer a gente se preparar para o mundo do trabalho. Ai, credo. Aí eu me lembro de outras escolas onde eu estudei, dá vontade de chorar. Eu acho que uma outra ideia também que bateu é que as coisas não são isoladas, né? Assim, eu ficava muito focada em… Eu achava que a educação era transformadora. Eu acho que a educação é transformadora. Sim. Não tô dizendo que não é. Mas como entidade isolada. Então era assim, educação tudo, corporativismo nada, sabe? E isso não é realista, né? Com o lugar que a gente vive dentro do capitalismo. Porque a educação, ela é moldada, de certa forma, pelo mercado de trabalho. E vice-versa, né? Sim. Eu acho que isso também foi uma coisa que me ajudou a aceitar essa mudança. De que talvez eu não fosse fazer parte dessa transformação pela educação, mas ia de outra forma, né? E que tá junto com o corporativo, se você encontra o lugar certo ali, também te traz essa recompensa de fazer a parte da transformação, né? Se você encontra o seu lugar, assim. Então, eu tô bem realizada nessa parte, apesar da educação ter ficado para trás. Então, mas aí eu acho que a educação, ela ainda existe, porque você, no lugar onde você tá hoje, fazendo o trabalho que você tá, ainda é um trabalho educacional, educativo, em outro formato. Mas, Má, conta exatamente o que você faz, que a gente tá assim, porque no seu trabalho que você tá, parece que você trabalha no FBI, sei lá, no negócio super secreto que a gente não quer revelar. E aí, então, continuando. Aí você fez um mestrado, entrou para uma consultoria. E aí, nessa consultoria já era, então, trabalhando na área de diversidade. E nos Estados Unidos. Era bem mais ou menos, mas era. Isso, era aqui nos Estados Unidos. Então, era uma empresa de consultoria de negócios em geral. Era bem amplo, assim. Mas o que rolou é que, como eu tinha muito interesse em diversidade e inclusão, eu comecei a ser a pessoa que ia lá e ajudava na consultoria de diversidade e inclusão. Bom, aí eu fiquei nessa empresa de consultoria por 3 anos. Eu fazia bastante da parte de diversidade e inclusão para outras empresas, mas eu estava com vontade de encontrar uma companhia, uma organização para trabalhar junto que tivesse algum alinhamento com essa minha ideia de educação, né? De também contribuir com a inclusão nas universidades e nas instituições educacionais aqui nos Estados Unidos. E, gente, eu achei o meu match perfeito, assim, de emprego. Não posso reclamar, olha… que eu achei essa empresa que chama Jobs for the Future, que é uma ONG aqui nos Estados Unidos, e eles trabalham para ampliar o acesso à educação e ao trabalho de qualidade para populações que normalmente não têm esse acesso. Então, a gente trabalha muito com a população que já foi encarcerada, com as pessoas pretas, com os imigrantes, as pessoas nesse país que
nesse país, Estados Unidos, mas também no mundo, né? Uhum. Que normalmente tem menos acesso à educação e trabalho, só que assim, educação e trabalho de qualidade. Então é meio que se distanciar dessa ideia de que, é só dar um emprego e pagar um salário, sabe? Não vai Sim. mandar o pessoal pro call center. Exatamente, né? Pronto, tá qualificado, manda ver. Mas é pensar, não, então como é que a gente amplia o acesso à educação voltada para o que o mercado de trabalho está pedindo? Talvez essa pessoa não precise fazer 4 anos de faculdade, mas tem ali aquele curso tecnológico de 1 ano ou 2 que coloca eles numa empresa legal, num lugar legal. Então a minha empresa faz muito esse trabalho, mas Bea, para responder, tentando não prolongar mais, eu mesma trabalho dentro do RH. Eu trabalho na parte de diversidade e inclusão interna da nossa empresa. Então, a gente tem aí 300 e poucas pessoas, uma força de trabalho super diversa. E eu ajudo a criar um ambiente de pertencimento para todo mundo que está fazendo esse trabalho tão legal, né? Para fora. E é um trabalhão. É super legal. Eu queria trazer aqui, Má, que eu lembro que da última vez que a gente se encontrou, você estava comentando sobre algumas das ações que vocês fizeram internamente na sua empresa. E que eu acho que é muito legal de você comentar aqui, né? E contar como é que foi isso, como que veio esse estalo. Um dos pontos que a gente discutiu que eu me lembro muito, assim, que me marcou foi da equiparação salarial. Vocês pararam para dar uma olhada, tipo, o quanto que a galera deveria ter recebido em um dado momento e o quanto que elas estavam recebendo agora, enfim, acho que era isso. Mas até pra gente tentar traçar um paralelo com o que acontece aqui no Brasil, né? Porque esse assunto me parece que quando a gente fala de Estados Unidos, ele tá muito mais avançado do que aqui no Brasil. Mas aí também os desafios são completamente diferentes dos desafios que a gente tem aqui, porque, né, a gente tá falando de um país de primeiro mundo versus o Brasil, que tem todo esse potencial, mas fora a síndrome de vira-lata que a gente tem, todas essas outras coisas. Quer comentar? Vou tentar. Eu vou começar dizendo, eu não sei se a comparação… Eu não sei qual é a comparação entre os Estados Unidos e o Brasil, no sentido de, como país, quão avançado tá ou quão não tá. Uhum. Eu sei da nossa realidade aqui nos Estados Unidos, do que eu vejo, e assim, tá longe de ser primeiro mundo em sentido de igualdade, né? Infelizmente é um país, assim, que apesar das oportunidades, né, que se vendem, é o símbolo máximo do capitalismo, assim, com uma pitadinha de meritocracia meio hipócrita. Então, na verdade, na prática, o que a gente vê nas empresas, assim, o que eu vi muito como consultora é que a ideia da diversidade está ali, né? Todo mundo tá contratando. Eu acho que como depois do que aconteceu aqui com o George Floyd, com toda a movimentação que teve, as empresas correram para contratar, né, para ter uma força de trabalho diversa, mas não se investiu em estrutura de inclusão. Uhum. Que foi o que a gente estava falando antes, né? Então, tá bom, eu tô dando um emprego, mas que condição que eu tô dando para essa pessoa ter sucesso dentro da empresa? Para essa pessoa crescer? Que condição que eu tô dando para as pessoas reconhecerem os seus próprios preconceitos, as ideias escondidas na cabeça que viram barreiras, né? Uhum. Para o sucesso dessa pessoa. Então, é nesse lugar que a gente tá. Assim, eu não sei se eu diria que tá à frente ou atrás do Brasil. Acho que é até meio parecido, para falar a verdade, nesse sentido. E o desafio é real e é agora. E isso acontece tanto no corporativo mais tecnológico, como também nas ONGs, né? Uhum. Nos meus chilelês aqui de trabalho também é o mesmo desafio, porque no fim das contas são pessoas, né, que fazem a empresa, que fazem a cultura. Eu acho que entre as coisas que a gente implementou que estão mais vivas, assim, pra gente conversar, uma que eu ajudei a implementar foi os Employee Resource Groups. Como é que chama aí no Brasil? Grupo de afinidade. No lugar onde eu trabalho, a gente chama de comitês, ou grupos de afinidade. É isso mesmo. A gente não tinha, né, esses grupos de afinidade na empresa quando eu entrei, então apesar de ter essa força de trabalho super diversa, era muito informal as conexões e as pessoas não tinham esse lugar para compartilhar as experiências dentro do mercado de trabalho, para ajudar um ao outro a navegar, né, os desafios. Então a gente criou esses grupos de afinidade em abril e assim a diferença, o impacto foi
imediato, assim. A gente tem ouvido muito falar sobre como ajudou a expandir o entendimento mesmo da experiência de trabalho do grupo de pessoas latinas, do grupo de pessoas pretas dentro da organização. E a partir disso, a gente começou a conseguiu informar um pouco mais a política da empresa. Então, por exemplo, a gente resolveu investigar um pouco melhor as diferenças salariais dentro da empresa, né? Como parte de um trabalho de transparência salarial. E claro que a gente descobriu que tinham certos distanciamentos ali, certas… Quem diria, né? Quem diria? Os dados não mentem, né? Assim, nossa, é uma empresa que é 80% formada por mulheres e tal, mas aonde estão os homens da empresa? E como é que se equipara ali o salário entre os homens e as mulheres? E eu acho que o que foi mais interessante para mim foi que a gente encontrou essas nuances, esses dados, nessas tendências, e a gente criou um relatório e colocou ali para a empresa toda ver. E começou a conversa, entendeu? Sim. E foi uma grande conversa, e ali com a participação da CEO, com a participação do executivo, para entender de onde vem e para entender para onde vai. Agora que a gente identificou isso, o que acontece? Então, teve um trabalho de reparação, claro que agora se equiparou os salários, né? Principalmente baseados em gênero, em raça, etnicidade. Mas, além disso, tem todo um compromisso, quais são as políticas que a gente vai implementar para que o futuro seja diferente, né? E com a participação desses grupos também de afinidade para informar esse trabalho. Então é super legal, tem sido legal, não é fácil. É uma bagunça também, gente, porque né? Porque é complicado. Mas o que eu acho legal, assim, quando você me contou isso da primeira vez, eu fiquei tipo, cara, que sensacional deve ser você ter a liberdade de trabalhar num lugar, investigar, né? Poder investigar isso, ter acesso a essas informações, divulgar ela para a empresa toda e ter pessoas que estão ali nas posições de tomada de decisão que compram a briga e falam, não, então a gente vai deixar de fazer a festa do final do ano, a gente vai cortar o aumento que a diretoria ia ter e a gente vai pegar essa grana e a gente vai fazer uma reparação para todo mundo que deveria ter recebido um salário equiparado há X anos e não recebeu. Eu acho que isso é bastante diferente. Não sei, falo isso porque eu nunca trabalhei no terceiro setor, né? Mas nos lugares onde eu trabalhei, eu acho isso praticamente impossível de acontecer num curto, médio prazo, sabe? A não ser que isso vire uma grande campanha de marketing. Para reposicionar a empresa depois de uma crise. Exato. Mas muito legal, Má, você trazer uma coisa que eu acredito muito, assim, que é a importância dos dados. Uma coisa que a gente fala bastante aqui na Pulsa é o quanto trabalhar com DI não é só você estar munido de boas intenções, querer mudar o mundo, etc. Precisa ir além, né? Hoje em dia é uma área estratégica dentro das organizações. E tem que dar cabo a isso. Então é realmente tomar decisões baseadas em dados, investigações, pesquisas. Ter uma pessoa especializada para estar ocupando esse lugar e ter lideranças executivas que estão comprando essa briga junto, né? Porque senão acaba indo para aquele lugar de outro dia a gente vê isso daí, né? Que legal, que bom, deixa pra lá. Mas quando o dado tá ali e a gente vê em número, que é importante para concretizar, né? O que às vezes a gente não quer trazer pra consciência. A gente sabe, o racismo ele existe, ele tá aí, mas a gente ainda precisa de dados para comprovar isso. E aí a gente olhar então em que posição as pessoas estão, quanto tempo que elas permanecem na empresa, o salário delas, olhando numericamente para isso, não tem como negar. E até porque é o que a gente sempre fala, né? O racismo ele é um crime perverso. Então você pode fazer uma pesquisa de clima, pode ter pessoas ali que são negras e pardas respondendo que amam trabalhar na empresa, que é perfeito aqui, etc. Mas assim, às vezes elas nem sabem que elas estão ganhando menos, que elas não estão sendo promovidas e etc. Então é muito bom ter uma pessoa dentro da área de diversidade, equidade e inclusão que consegue trazer, eu não acho nem que é seriedade a palavra, mas consegue trazer esse olhar mais sensível, assim, essa consciência de que, assim, não é só uma pesquisa de clima que vai responder a todas as perguntas. Eles podem gostar de trabalhar aqui, mas isso não é o suficiente quando a gente está falando, de fato, de uma mudança estrutural na sociedade. Não é a pesquisa de clima que vai definir o NPS da sua empresa, né? É uma parte, gente. É uma parte, sim.
uma pequena parte de um trabalho que é muito maior. E aí, Ma, eu lembro que junto com isso que você trouxe, as pessoas que participam desses grupos de afinidade, as lideranças, elas também são remuneradas para isso, né? Eu acho interessante você falar isso, que elas têm que ser, né? Por que elas têm que ser? Eu concordo 100%, mas eu queria que você que tá aí explicasse por quê. A gente sabe que o fardo, né, do trabalho de diversidade e inclusão sempre caiu nas populações marginalizadas, né? Então você tá ali sofrendo com esse problema e você tem que trabalhar em dobro para você chegar no mesmo lugar que as outras pessoas chegam, com ainda esse aditivo, né, de que você tem que fazer um trabalho de inclusão para a sua empresa, que é não remunerado, né, na maior parte dos casos. Então, claro que assim, você remunerar os líderes do seu grupo de afinidade não resolve esse problema, né? Esse problema de que as pessoas carreguem esse fardo, ele é um problema estrutural muito grande para se resolver, né, com uma remuneração. Mas eu acho que ele simboliza um compromisso de você pagar pelo trabalho de diversidade e inclusão, mesmo que ele seja feito pelos seus funcionários mais diversos ali da empresa. Os teus, não só o executivo, mas os teus coordenadores, teus gerentes, as pessoas que estão engajadas nesse trabalho, né? Criando evento, organizando evento de diversidade, trazendo palestrante. Isso é trabalho, né? Isso é um trabalho que ele tem retorno financeiro, inclusive. Mas na hora de investir, o investimento é muitas vezes moral e não financeiro, né? Então a gente tem que realinhar esses valores com a empresa, com certeza. Sim. Perfeito. Como um começo, né? Como um começo. Sim, perfeito. Eu acho incrível que já existe essa maturidade, e aí não dá nem para generalizar, mas pelo menos onde você trabalha, porque aqui o que a gente ainda vê e que é muito frequente é, de fato, você entra para trabalhar numa empresa, às vezes sem nem saber, mas você tá entrando ali para preencher uma cota de profissionais dentro do grupo de diversidade, porque é isso, né? Tipo, você não é só um funcionário, você é a diversidade, como se você respondesse por ela como um todo. E além disso tudo, né? Além do trabalho que você tem que fazer, você ainda tem que ser a pessoa engajada, a que tem uma opinião sobre todo e qualquer assunto relacionado a inclua aqui qual que é o grupo que você pertence. Também, né? Exato, E você tem que estar engajado. Então, vamos fazer um evento sobre, sei lá, cara, mês do orgulho. Então, bora chamar toda a galera que faz parte do grupo LGBTQIAP+, acionem seus contatos e a gente vai colocar alguém aqui para palestrar. Tá, mas e aí? Quanto que, sabe? E o meu esforço, né? E o tempo que eu passei pesquisando pela pessoa certa para trazer aqui, ou convidando essa pessoa que vai palestrar, ela vai ser remunerada? Ah, mas ela vai ter visibilidade. Desculpa, visibilidade não paga conta. E até quando a gente fala das lideranças desses grupos de afinidade, pode ser que elas não tenham uma formação acadêmica no assunto. Mas essas pessoas têm vivências. Então quer dizer que essa vivência ela não tem nenhum valor financeiro, porque não tem um certificado, porque ainda não criaram um certificado que vai falar, não, beleza, então você… É quase como se a gente estivesse cobrando a carteirinha, né? Pra você entrar em Wakanda, pra você fazer parte da comunidade LGBT. Então é muito absurdo isso, né? Pra mim não entra na minha cabeça por que essas pessoas não estão sendo remuneradas pelo conhecimento, pelos seus contatos, pelo envolvimento que elas têm. Porque isso é um trabalho que no final do dia vai colocar a empresa com o selinho do Great Places to Work. Porra, e aí? E eu não ganhei nada por isso? Aham. Sim, e cai num lugar perigoso também, né? Eu gosto muito de grupos de afinidade, acho que são super importantes, mas eu também acho que pode ser uma baita de uma emboscada, assim, no sentido de não necessariamente a pessoa que possui aquele marcador, ela tem um discurso aliado às pautas da luta daquele grupo. Quando a gente contrata alguém só porque ela tem certo marcador que é importante naquele momento para a organização, de verdade, isso não significa quase nada. Então, é muito importante ter um RH preparado para conseguir entrevistar e avaliar isso e entender se é importante. Não estou falando assim, então não vamos contratar a pessoa que não é aliada, etc e tal. Mas se dentro dos valores da organização ser aliado à luta antirracista, à luta da diversidade, isso vai ser importante, vai estar sendo avaliado. E acho que é importante trazer isso para a mesa, assim, porque é isso, conheço muitas pessoas que estão cagando, elas são LGBT e… Gente, pega o Sérgio Camargo, que era presidente da Fundação Palmares. Exato, a gente teve aí 4 anos tenebrosos vivenciando isso, assim, que a gente tem pessoas aí com os marcadores que, na verdade, estão lutando contra. A gente, na verdade,
poderia ficar horas aqui conversando. Tô pensando muito, assim. Eu amo falar sobre educação, amo falar sobre diversidade, amo amar, gente. Incrível. Espero que vocês tenham aproveitado essa conversa e tenham gerado tantas ideias quanto gerou aqui pra mim. Mas, super obrigada por ter topado o convite, ter colaborado aqui na construção desse diálogo sobre diversidade e entender também como que tá rolando aí nos Estados Unidos. Eu acho que a gente tenta importar várias coisas dos Estados Unidos de pensamento acadêmico. Olha o colorismo aí, gente. E aí vamos importar as coisas boas também, né? E aprender um pouco mais com o que tá rolando lá fora. Gente, obrigada pelo convite. Eu não sei se eu represento os Estados Unidos, hein? Vou aqui colocar essa notinha de que, olha, essa empresa que eu trabalho, ela é muito avançada. Eu dei uma sorte absurda de ter caído nesse time, assim, eu tô aprendendo muito. Mas, assim, enquanto país, no meio corporativo, não sei. Tem que lembrar que a gente ainda não tem direito trabalhista, né, gente? Já que a gente não tem licença pra ter seu filhinho ali. Férias remuneradas, é verdade. Eu vou colocar esse pontinho aí nessa conversa de Ótimo. Toda vez que a gente coloca Estados Unidos versus Brasil, a gente tem essa visão que é meio fantasiosa. Longe de mim representar isso, hein, gente? Ó, Jobs for the Future, minha empresa maravilhosa, amo, sou. Mas é uma ONG ali, toda diferentona, meio avançada nos rolês. Má, obrigada. Eu amei, você é incrível. Eu quero marcar um outro episódio pra gente falar de mais coisas, porque eu sinto que o papo, no final das contas, foi muito rápido e tem tantas coisas que a gente pode falar, né, e se aprofundar. Mas foi muito bom. E é isso, a gente volta na semana que vem com mais Crachá na Mesa. Um beijo. Beijo. Obrigada.